Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2 desse segundo trimestre de 2021, que tem como título Conhecendo os Atributos de Deus. Nós vamos conhecer a definição de atributos, o que isso significa. Vamos ver as suas classificações, e como é valoroso conhecer os atributos de Deus. E por sinal, esses são os 3 objetivos da lição de hoje. Claro que tudo isso que nós vamos ver é de acordo com o que está dentro do nosso limite, já que Deus é ilimitado e nós somos limitados. Isso é o que diz a verdade aplicada, que não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena, total acerca de Deus. E é o que diz também o texto áureo. Ele diz que os caminhos de Deus são insondáveis, porque conhecer a Deus plenamente é algo muito rico e profundo. Paulo falando isso aos Romanos no capítulo 11, versículo 33. Os textos de referência, irmãos, para a lição de hoje, está em 2 livros da Bíblia. No Salmo 139, versículos 6 ao 8, que diz que tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Esse salmo aqui, irmãos, fala da onisciência de Deus. Quando ele diz tal ciência é para mim, ele está falando da ciência de Deus em tudo. Deus tem ciência de tudo o que acontece nos pensamentos, nos sonhos e também no futuro, antes que aconteça. Esse salmo diz que sem que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor tudo conhece. Isso é onisciência. E ele fala também da onipresença de Deus, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem gente que ainda acha que pode se esconder de Deus, como o Adão lá no Éden, no jardim do Éden, tentou se esconder de Deus, como Davi tentou esconder o adultério com Batseba, como Ananias e Safira, que tentou esconder o valor real da propriedade que eles venderam, lá em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, E de Deus ninguém se esconde nada, irmãos, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de tratar. O outro texto de referência dessa lição está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículos 34 ao 36, que diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Isso, irmãos, está falando da majestade, da soberania, da onipotência de Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. Então aqui, nesses 2 textos de referência, já deu para perceber que fala dos 3 atributos de Deus, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Nós vamos aprofundar mais nesses atributos lá na lição de número 12, mas por enquanto nós vamos ficar só no que a lição nos oferece hoje, tá bom? A introdução diz que nesse estudo abordaremos alguns atributos de Deus, pois seria impossível relatar ou estudar todos. Não tem como estudar todos os atributos de Deus, irmãos? Principalmente numa lição só. O salmista Davi, lá no Salmo 40, no versículo 5, ele diz que muitas são as maravilhas de Deus, que Deus tem operado para conosco, e que os pensamentos de Deus não se pode contar. Davi até queria contá-los e manifestá-los, mas eram mais do que se podia contar, Por isso que a introdução aí, dizendo que não se tem a pretensão de esgotar o assunto, tal a nossa pequenez frente aos mistérios do Todo-Poderoso, o Eu Sou. Irmãos, essa expressão Eu Sou, aí no final da introdução,
foi a que Deus usou, né, quando ele quis enviar Moisés para libertar o povo de Israel lá do Egito, e Moisés temeu, né, porque o povo não ia acreditar nele. Então ele disse para Deus, né, o povo não vai acreditar em mim, o que eu vou dizer para o povo? Quem me enviou? E aí Deus disse para Moisés, fala para o povo que o eu sou te enviou, né? Irmãos, ninguém pode falar com tanta convicção, né, eu sou, senão o nosso Deus, né? Tem pessoas que às vezes enchem o peito, né, para dizer que é isso, que é aquilo outro, né? Só que a Bíblia diz que toda a carne, irmãos, é como a erva, né? E toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e caem as folhas, só com o hálito do Senhor. Mas a palavra de Deus subsiste para sempre, né? Então, homem nenhum é alguma coisa, né? Nós somos todos passageiros, todos peregrinos, né? Então, só Deus é, né? Só Deus é, tanto no passado, como no presente, como no futuro também. Deus é. Deus não foi e nem será. Ele é. No passado, no presente e no futuro. Né? Isaías 43, versículo 13, Deus diz que antes que houvesse dia, lá no passado, lá atrás, né? Ele diz, antes que houvesse dia, eu sou. Né? Ele não diz eu era. Tem pessoas que acham que é erro de português, né? E às vezes tentam corrigir, né, dizendo que antes que houvesse dia eu era, né, mas era, irmãos, é algo que não é mais, né, assim como serei com relação ao futuro é algo que ainda não é, e Deus ele é, né, tanto no passado, no presente, como no futuro, né, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O tópico 1 da lição, que diz acerca do que são os atributos de Deus, né? Ele diz que não dá para saber tudo de Deus, né? Porque Deus é infinito, né? E nós somos finitos, como eu disse no início, né? Mas nós devemos nos interessar em conhecer tudo o que o Senhor nos revelou. Os discípulos de Jesus, eles queriam saber quando seria a restauração de Israel. E Jesus disse para eles, não pertence a vocês saberem as estações e o tempo que Deus estabeleceu pelo seu poder. Né? Ou seja, Deus não quis revelar para eles o tempo. Né? Mas, irmãos, tudo que está escrito, a palavra do Senhor diz que é para nosso ensino, para o nosso ensino. Está revelado na palavra de Deus. Né? Então, a gente tem que aprender aquilo que Deus nos revelou, aquilo que Deus quer nos ensinar. Né? As coisas encobertas, elas são para Deus. Né? Não adianta querer saber além do que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Né? Mas nós não devemos ficar aquém do que a Bíblia está oferecendo também, ou seja, deixar de entender as revelações de Deus, tá bom? Então a gente precisa estudar, não adianta querer criar fantasias, não adianta querer explicar o inexplicável, mas apenas aquilo que Deus nos revela através da sua palavra. O subtópico 1.1, ele dá uma definição geral de atributos, né? Não só de Deus, mas a palavra atributo em si. Né? Diz que é aquilo que é próprio de alguém, né? Que é peculiar, que distingue, né? Que diferencia uma pessoa ou alguma coisa das demais. Né? Por exemplo, nessa foto aí, que os irmãos estão vendo agora, tem 84 pessoas, né? E cada uma tem uma fisionomia diferente, uma das outras, né? Só que é algo exterior. Com relação aos atributos, irmãos, diz respeito à personalidade também, ao caráter e à capacidade da pessoa também. E muitas vezes a pessoa já nasce com isso, né? É genético. Mas às vezes surgem por influência do meio que a pessoa vive. No caso de Pedro, por exemplo, ele tentou esconder a identidade de cristão quando Jesus foi preso, né? É onde ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele não conseguia esconder, por quê? Porque a fala dele denunciava ele, o jeito de falar de um cristão, de um seguidor de Cristo, né? Irmãos, e isso é uma grande lição para nós, porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos continuamente na igreja, aprendendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus,
Não é possível, irmãos, que a gente não seja diferente no meio daquelas pessoas que estão ao nosso redor que não são crentes, né? No trabalho, na vizinhança, na escola, né? Tem que haver uma diferença, né? O cristão, ele tem que sobressair, deve ser algo notório a presença dele ali, já que ele tem o Espírito Santo de Deus, né? Como Pedro aqui, né? Não tinha como ele esconder, tá bom? O item 1.2 vai definir os atributos de Deus, né? E aí ele diz que mesmo um estudo como esse, né, de 13 lições da IBD, falando especificamente só sobre Deus, né, e seus atributos, né, tem que ser limitado, né, porque Deus em sua plenitude, ele é completamente incompreensível para o ser humano. A mente humana não alcança, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que tudo que nós vimos, irmãos, na primeira lição acerca de Deus, né, revelando a Deus através da criação, do sol, da lua, das estrelas, da natureza e de toda a humanidade, né, e tudo que nós vamos ver ainda nessa revista, em todas as lições, é como se fosse uma gota d'água no oceano. Né? Isso aqui, irmãos, não é uma hipérbole, tá bom? Não é um exagero nas palavras, porque Deus não precisa disso, né? Mas é real, irmãos. A mente humana não consegue alcançar as grandezas de Deus, né? Por isso que mesmo o livro do Apocalipse, significando a revelação de Deus, né? O João, o apóstolo João, não conseguia descrever o que ele via, né? Quando ele foi arrebatado em espírito, né? Então ele falava só por comparações, né? Por semelhanças, né? Era só onde a sua mente podia entender, né? Quando João viu Jesus, por exemplo, ele tentou descrever, né? E ele disse que os seus cabelos eram como a neve, né? Uma semelhança da neve, nunca dizendo que era neve. Os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente, né? E entre várias outras comparações que João faz ao longo de todo o livro, né? Porque a mente dele não conseguia descrever o que ele via, era algo maravilhoso, fantástico, né? O apóstolo Paulo também teve o mesmo privilégio que João, né? De ser arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ele também, assim como João, ele disse que viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, que ao homem não é digno nem de ouvir, né? Então, é coisa fantástica o que Deus tem preparado para nós, né? Já dá para ter uma ideia do que nos espera depois que nós partirmos dessa vida. Glória a Deus. O item 1.3, irmãos, diz que os atributos de Deus declaram a glória de Deus e que as coisas criadas declaram a glória de Deus e toda a terra está cheia da sua glória. E aqui, irmãos, a gente não pode confundir. Ele não está dizendo que toda a glória de Deus enche a terra, tá? Mas a terra está cheia da sua glória. É diferente, tá bom? O mínimo da glória de Deus já é o suficiente para encher toda a terra, né? Para você ter uma ideia, Isaías diz lá no seu livro, né, que Deus está sentado sobre o globo da terra e os moradores são para ele como gafanhotos, né? Ele diz que Deus mede os céus a palmos e toma na concha das suas mãos as águas do oceano, né? Então, só uma gota da glória de Deus já é suficiente para encher toda a terra, né? E o propósito de Deus é revelar a sua glória. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Louvado seja Deus. O tópico 2 fala sobre as categorias dos atributos de Deus. Ele diz que, para facilitar a compreensão dos atributos de Deus, a teologia dividiu em duas categorias, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis, né? Eu, particularmente, eu gosto de chamar de atributos exclusivos e atributos inclusivos, né? Os atributos incomunicáveis, né, ou exclusivos, como o nome já diz, são aqueles que são exclusivamente de Deus, né? Quando eu digo Deus, é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ninguém mais possui esses atributos, né? Já os atributos comunicáveis ou inclusivos
são aqueles que também provêm de Deus, né? Deus é a fonte, né? Mas ele incluiu no ser humano, ele compartilhou com o ser humano, ainda que parcialmente, né? Mas ele compartilhou, né? E é nesse sentido, irmãos, que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tá bom? Não é no sentido físico, né? Na imagem física, mas nos aspectos que nós vamos ver nessa lição e nas outras mais para frente, tá bom? O item, ou subtópico 2.1, diz que a existência de Deus não se discute, né? Que é um pressuposto além de qualquer dúvida, né? Pois pela fé nós cremos na existência de Deus, né? Então, irmãos, apesar de nós estudarmos na lição passada, né, algumas evidências que Deus realmente existe, não significa que nós não cremos na existência de Deus. Não é para convencer a gente que Deus existe, tá bom? É pela fé que nós cremos, né? E também não é para nós adquirirmos bagagem teológica para debatermos com os incrédulos, né? Porque o apóstolo Paulo ele diz que não convém entrar em questões loucas, né? Nem contendas ou debates, porque isso é inútil, né? E também não é para convencer as pessoas, né, que Deus realmente existe, né? Porque quem convence é o Espírito Santo, irmãos, tá? Mas para que é então que a gente está estudando, né? Porque isso é maravilhoso, irmãos. É prazeroso falar da grandeza de Deus, da obra de Deus, né? Das maravilhas de Deus. Eu não entendo como que às vezes dois cristãos, quando se encontram, eles falam de tudo, né? Menos de Deus, né? Acontece isso, né? A pessoa fala de futebol, fala de novela, fala de BBB, mas não fala de Deus como pode, irmãos, né? E lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, diz que aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, né? E é um memorial escrito, irmãos, diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, né? Olha que maravilha. Aí o 2.2 vai abordar então os atributos incomunicáveis de Deus, né? Ou os exclusivos, né? E o item diz que eles são incomunicáveis, né? Eles afirmam a grandeza e a majestade de Deus e são assim chamados porque não podem ser atribuídos a outras criaturas, né? No início dessa lição nós vimos rapidamente, né, 3 deles, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência, né? São exclusivos de Deus, né? E ainda que a lição não aborda também, irmãos, mas tem um atributo que ele é exclusivo e inclusivo também, tá? Ele é comunicável e incomunicável também, né? Ele é exclusivo referente ao passado, né? Mas é inclusivo referente ao futuro. Eu estou falando da eternidade, né? A eternidade, irmãos, com relação ao passado, era uma exclusividade de Deus. Só Deus foi eterno no passado. Nós não, nós passamos a existir no ventre da nossa mãe. Agora, com relação ao futuro, a eternidade é um atributo inclusivo que Deus incluiu na gente. Uma vez que a alma humana nasce, ela será eterna, ou para um lado ou para o outro, né? Mas será eterno. Então a eternidade é um atributo exclusivo com relação ao passado e inclusivo com relação ao futuro, tá bom? Aí o item 2.3 fala dos atributos comunicáveis de Deus, né? Que Deus compartilhou com o ser humano, que Deus incluiu no ser humano, né? E ele também, né, são reunidos esses atributos, né, em 2 grupos, né? O primeiro grupo formado dos atributos ligados à graça de Deus, que é o amor, a misericórdia, a paciência, e o segundo grupo composto de atributos ligados à santidade de Deus, que é a majestade, a retidão e a justiça, né? Aí tem a foto aí para os irmãos verem, né? São esses em vermelhos, né? Nós vamos estudar alguns deles nas próximas lições, como o amor na lição 4, a graça na 5, a misericórdia na 6, a santidade na 7, a justiça na 8, a fidelidade e a veracidade na 9 e também a sabedoria na lição 10. Então tem muita coisa boa para a gente ver pela frente ainda, né? E lembrando que todos esses atributos é pleno
para Deus, né? Deus tem toda a plenitude desses atributos. Já o ser humano, ele adquiriu em partes apenas, tá bom? Deus incluiu uma parte apenas no ser humano. E nós temos base bíblica, tá bom? Para dizer tudo isso que nós estamos falando aqui. Por que será que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? É porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? E por que nós temos a presença de Deus no nosso coração e às vezes nós não amamos o nosso semelhante como Deus nos amou, né? Então, irmãos, isso aqui fala de um atributo inclusivo. Deus incluiu o amor dele no nosso coração e nós devemos amar o nosso semelhante também, né? Da mesma forma, irmãos, a santidade, né? Por que Deus diz, sejam santos porque eu sou santo, né? Porque Deus incluiu em nós, né, essa capacidade de levarmos uma vida de santidade, nos dando o Espírito Santo que nos fortalece, que nos ensina todas as coisas. E depois Deus diz também, né, sejam misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Então, irmãos, tudo que Deus pede para a gente, que Deus exige da gente, é porque está ao nosso alcance. Deus nunca vai pedir algo que está além do nosso alcance, tá bom? Então, irmãos, o tópico 3 também fala do valor de conhecer os atributos de Deus, tá? Ele diz que desde os primórdios, né, os antepassados, até atualmente o homem vem procurando Deus, né, e querendo saber quem Ele é, né? Tem várias correntes teológicas que tentam explicar, né, Deus de suas maneiras, né? Mas, irmãos, Deus, Ele se auto-revelou aos homens por meio das Sagradas Escrituras, né? Não tem segredo nenhum. Agora, por que desde o início, né, os homens procuram saber quem é Deus, né? A resposta está lá no Salmo 42, versículo 1 e 2. Né? Ele diz, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Irmãos, toda a alma necessita de Deus, né? Porque foi criada por Deus, né? E a imagem e semelhança de Deus, né? E quando a pessoa não tem Deus, ela procura em vários lugares, né? E de várias maneiras também, né? Procura preencher o vazio do coração com tantas coisas, mas não consegue, né? Porque só Deus pode preencher o vazio de uma alma, o vazio de um coração, né? E Deus, irmãos, Ele está tão perto, mais perto do que nós podemos imaginar, né? Ele está revelado nas Sagradas Escrituras. O nome pelo qual Jesus se chama é a Palavra de Deus, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, não é? Inclusive, irmãos, o texto aí diz, né, na lição, que tem pessoas ligadas à religião, à teologia, procurando Deus da maneira errada, né? Outro dia eu entrei em contato, né, com uma pessoa que é crente e ela me disse, né, ela perguntou para mim, você tem algo de Deus para falar para mim? Ela estava querendo uma profecia, né? Eu falei, olha, toma cuidado, tá? Não corre atrás de profecia não, tá? Tem muitos falsos profetas por aí, né? E se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia, né? Eu falei isso para essa pessoa, né? Porque os homens decepcionam, mas Deus não, né? E pasmem os irmãos, né? Essa pessoa ficou aborrecida comigo, né? E chegou até a me bloquear e depois me desbloqueou. Então eu terminei de falar o que tinha que falar para ela, né? Irmãos, eu poderia muito bem dizer para ela, né? Olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Mas eu não fiz isso, jamais eu ia fazer isso, irmãos, porque eu temo a Deus. Eu sei que aquele que diz que Deus falou quando Deus não falou, ele vai pagar um preço, né? Mas, irmãos, eu não estou aqui dizendo que Deus não usa profeta, não é isso, tá? Deus usa profeta, sim. O que eu estou dizendo é que você não tem que correr atrás de profecia. Se Deus tiver que falar com você, meu irmão, minha irmã, Deus vai falar através da sua palavra, tá bom? O 3.1 diz que, conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais quem Ele é, né? Aí ele diz que ao estudarmos os atributos de Deus, nós veremos como é que Deus age em relação à sua criatura, né? Pois Deus é uma pessoa e tem interesse em se relacionar com o homem que Ele mesmo criou, né?
Agora a questão que fica é, irmão, será que nós conhecemos realmente os atributos de Deus, conhecemos realmente a Deus? Porque o fato de nós estarmos numa religião, estarmos frequentando um culto, as reuniões, estarmos na igreja, irmãos, não quer dizer que nós conhecemos a Deus, tá? Tudo isso é importante. Mas será que nós conhecemos verdadeiramente a Deus? Porque a gente tem o caso de Filipe, né? Filipe, Jesus falou para ele, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Irmãos, Filipe era um apóstolo de Jesus e não conhecia Jesus. Então, irmãos, a gente precisa conhecer Jesus realmente, tá bom? Buscar a Deus através da sua palavra, através da oração. O 3.2 diz que, conhecendo os atributos de Deus, nós podemos estar mais preparados contra as heresias e os falsos ensinos, né? Aí o profeta Oséias, ele continua nos incentivando, né? E chamando a nossa atenção sobre o conhecimento, né? Deus, através do profeta Oséias, ele disse, né, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote. Então Deus está repreendendo aqui um sacerdote que rejeitou o conhecimento, e como o povo é a sombra do sacerdote, né, é o espelho, o sacerdote é o espelho do povo, então, irmãos, o povo também não tinha conhecimento, estava perecendo, né? Então, irmãos, tem muita gente bem intencionada por aí, né, e que não conhece a palavra de Deus e que está sendo destruído por aquelas pessoas mal intencionadas, né, e que conhecem a palavra e distorcem, são os falsos mestres, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque o diabo, ele conhece a palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus lá no deserto. E Jesus resistiu a ele através da palavra também. Então, o diabo vai usar os falsos mestres usando a Bíblia para distorcer. Então, a gente tem que conferir, irmãos, o contexto, tá bom? Se realmente é aquilo que estão nos ensinando. Por isso que eu deixo as referências aí no vídeo para que vocês confiram nas suas Bíblias, tá bom? A gente tem que ser igual a igreja de Bereia, consultar tudo o que Paulo estava ensinando para eles. E olha que era o apóstolo Paulo, tá bom? Isso é ser prudente, ok, meus irmãos? O último item, né, para encerrarmos o 3.3, diz que conhecendo os atributos de Deus, podemos dar-lhe a verdadeira adoração. E qual é a verdadeira adoração, irmãos? Aquela que adora o Pai em espírito e em verdade, né? Quando fala de verdade, irmãos, fala de sinceridade, né? De um coração sincero ao entrarmos na presença de Deus. Aí ele diz aí, né, que a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e se recebe mediante o Espírito Santo, irmãos. Ou seja, a verdadeira adoração, ela engloba as três pessoas divinas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitos querem adorar a Deus, mas não crê que Jesus é Deus, né? Isso não é verdadeira adoração. Muitos querem adorar a Deus, mas não crê que o Espírito Santo é Deus. Também não é a verdadeira adoração, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. As referências estão aí para quem quiser consultar, tá bom? Nós vamos encerrar por aqui esse estudo. Se você gostou, se Deus falou ao seu coração, se você se sentiu edificado espiritualmente através dessa lição, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Semanalmente nós estaremos postando as lições da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.